Preciso do link. Começou? Ao vivo, estamos lá. Só não chegou o link ainda, mas pode ser que alguém esteja online aí já Boa pelo noite. YouTube, né? Isso. É isso aí. Boa noite, então. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. 6 e ônibus. 6 e ônibus. Vai ser muito bom. Muito bom, é isso aí. Salve, salve, galera. Brasa Churchers. Não, esse é o Douglas Gonçalves, do Jesuscope. Desculpa, galera. Mas é isso aí. Vamos lá. Estamos para mais um Devocional Raízes. Tamo junto. Perguntas 21, 22 e 23, se eu não estou enganado. Estamos no episódio 16? Isso mesmo. Episódio 16. Olha aí. A cola foi boa, né? Gente, hoje estamos aqui com a Sá para conversar sobre essas perguntas. E são perguntas extremamente pertinentes, porque falam daquele que é a razão de tudo que nós fazemos na igreja, é a razão do que todas as igrejas verdadeiramente cristãs existem e fazem aos domingos e durante a semana, que é Jesus. Ele que nos salvou, ele que a Bíblia fala pelo qual o mundo foi feito, né? Lá em Colossenses, todas as coisas por meio dele, para ele. E é muito importante a gente, então, definir realmente quem é Jesus, qual é o trabalho dele, o que foi o ministério dele, o que ele fez, o que ele faz, e para a gente entender melhor esse nosso Deus. E quanto mais a gente compreende Deus, acho que mais a gente fica enlouquecido em querer compreender mais. E essa encarnação de Cristo é um mistério muito legal. É verdade. E aí, Sá, o que tu acha? Tá contigo, vamos embora. Gente, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira, né? A gente hoje vai dar sequência aí nos nossos estudos, nos nossos capítulos. E é bem legal ver que esse livro, ele traz... é quase uma sequência cronológica, né? Fala de criação, de pecado, agora redenção. E aí os temas vão encaminhando para chegar onde a gente está hoje, né? E hoje a gente fala dessa etapa importante que é Jesus. E quem é Jesus? Por que precisava ser Jesus? E quem já fez o start já tem um baita spoiler, né, do que é o estudo de hoje. A gente fala bastante sobre isso. A gente fala bastante sobre Jesus em todos os lugares. Mas na aula 3 do start, a gente foca bastante em Jesus. E se tu não fez o start, já fica aí a nossa divulgação, né? Somos profs do start, gostamos muito e indicamos. Além do start, mês que vem, um curso sobre luto, né? Como encarar o luto de forma bíblica, como que Deus se apresenta nessas situações, né? E eu acho que a Bíblia tem essas respostas melhor do que ninguém, com certeza. Então, a Sá vai ser a prof, a Sá que vai ministrar esse curso para nós nos 2 primeiros finais de semana de setembro. Então, por favor, quem puder participar, vai ser bênção. É isso aí. Então, vamos lá, né? Perguntas 21, 22 e 23. Que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Por que o redentor tem de ser verdadeiramente humano? E por que o redentor tem de ser verdadeiramente Deus? A gente resolveu juntar essas perguntas porque elas tratam do mesmo assunto, que é Jesus, e a gente consegue condensar todas as respostas num único dia e fazer com que isso faça sentido e não fique picado, né? Eu falo um pouquinho na segunda e aí eu me esqueço, e na segunda que vem eu não sei do que estão falando. Mas a gente falou de pecado e da necessidade de um redentor, né? E como escapar da ira de Deus. Essas foram as últimas semanas, né? Então a gente chega aqui, então, ok, entendemos que precisamos de um redentor. E agora quem é esse redentor, né? Então acho que é legal a gente começar falando de quem Jesus não é, né? A gente está aí no ano 2023, então já pipocou muita teoria, muito boato, muita historinha, né? Código da Vinci. Atrapalhou todas as ideias. Quem era cristão quando o Código da Vinci foi lançado, gente? Que não era tudo. algo absolutamente novidade, não era essa história de que Jesus teria tido filhos com Maria Madalena, teria fugido para a Índia. Isso daí é livros apócrifos que datam de séculos e séculos depois de Cristo. Enfim, não é nada novo, mas foi um romance muito bem feito, muito bom de se ler, por sinal. Muito bom mesmo. A história prende, é bem legal, mas fundamento zero. É história, é muito legal, mas é história. É verdade, é verdade. E aí a gente separou alguns exemplos de algumas teorias que falam de Jesus, mas de uma forma que é inverídica. Não sei se essa palavra existe, mas é isso aí. Então, a gente tem, por exemplo, o arianismo ali, muito antiga essa história de que Jesus não é Deus, né? Essa teoria fala que Jesus ele é filho de uma divindade, né? Então, ele teria sido criado e ele teria um fim, né? Essa é a conotação de filho, né? Então, é quase uma similaridade com a mitologia grega, né? Dos filhos dos deuses que foram criados, que nasceram de algum lugar, né? Eles são finitos. Ele né? teria sido
a criatura mais excelente que Deus criou. É. E isso não encontra amparo. O arianismo foi desmistificado num concílio. Logo depois de Constantino declarar o cristianismo. Constantino, inclusive, depois se declarou ariano, tanto que é bem discutível se Constantino de fato teve um encontro com Cristo ou não. Mas no concílio que ele convocou, os presbíteros, muitos deles discípulos de apóstolos, né? Já a segunda geração, né? Porque já estamos no século III, ali, século IV já. Mas muitos pais da igreja ali presentes discutindo essa questão e realmente decretaram o arianismo como heresia, né? Então, mesmo Constantino tendo se declarado ariano, esse é o termo, né? Mas foi descartado, baseado na Bíblia. Então, não encontra amparo mesmo na Bíblia. Tem também o gnosticismo, que é uma corrente meio filosófica, meio ideal, assim, que diz que o mundo foi fruto de uma falha, no sentido de que a matéria, né, física ali é algo que deu errado, e de repente nós aparecemos aqui, pipocamos aí, todo mundo bem prontinho, feitinho, com os órgãos todos funcionando, fruto de uma falha, né? Meio confuso. E aí, nesse sentido, que Jesus é um falso profeta, porque João Batista veio falando algumas coisas, e aí vem Jesus depois, e nessa teoria aí eles se contradizem, então o certo seria João Batista e Jesus contradiz. E que a salvação que se tanto fala aí através de Jesus não é uma salvação dos pecados, então não seria uma redenção em si, seria uma salvação da ignorância, né? Então Jesus veio aí para nos deixar inteligentes, o que a gente também, né? Acho que sim, Jesus nos deixa inteligentes. Com certeza, porque o pecado emburrece, né? Exatamente, mas não é bem esse o propósito de Jesus, né? Uma consequência de uma vida com Deus é uma vida sensata, que a gente tem falado sobre sensatez e sabedoria nos grupos, né? Então, eu acho que é uma consequência de uma vida com Deus, mas não o propósito principal, né? O apóstolo João combateu o gnosticismo. O gnosticismo, sim, foi uma heresia logo no início da igreja. É bem interessante observar que uma das principais coisas que tenta ser atacado no cristianismo é a pessoa de Cristo, porque ela é, obviamente, central, né, para o cristianismo. Então, já no início da igreja, o apóstolo João escreve com o intuito de combater essa heresia do gnosticismo. E eu quero ler aqui para vocês até uma das cartas, a primeira, não o Evangelho de João, mas a primeira carta de João, no capítulo 1, ele já começa assim: o que era desde o princípio. Ou seja, não é que Jesus foi um ser imaterial, um ser espiritual só. Não, ele estava desde o princípio com Deus, ele era Deus, ele não foi um ser criado. O que nós ouvimos, vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, e a vimos e dela damos testemunho. Então, assim, ele fala de forma muito concreta. Não, Jesus não era um ser espiritual, porque o gnosticismo considerava a matéria má, então o mundo, essa falha, né, a matéria. Então, até por isso, esse conceito de pecado, de salvação da ignorância, porque eles criam numa transcendência do imaterial. Então, até mesmo o gnosticismo prejudicava muito a igreja nesse sentido, porque o conceito de pecado ele ficou esvaziado. Porque o pecado está muito ligado com o que a gente faz, sim, mas de forma prática, né? A gente sabe que a natureza pecaminosa é o que faz a gente pecar, mas já que o pecado de forma prática é o que chama mais atenção e a matéria não tem tanta importância, então não importa o que eu faço com o meu corpo, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque essa matéria ela não tem valor, ela não foi criada por Deus, não é algo importante. Por isso que Jesus não poderia ser homem dentro do gnosticismo, e também isso é um absurdo dentro do que a Bíblia mostra para nós, né? Então João já combatia o gnosticismo. Aí depois o arianismo talvez até seja um fruto disso, né? Uma evolução do gnosticismo. E é o que a gente enxerga hoje, sempre tentando desconstruir quem é Jesus, né? E ao mesmo tempo uma necessidade interna, inerente talvez da natureza humana, de tentar descobrir quem é Jesus. Sim, talvez, esse desejo. Eu preciso tanto saber quem ele é. Caminhos humanos, né? Só que a nossa racionalidade ela é muito limitada para a soberania de Deus, né? Então, nessa tentativa do ser humano descobrir quem Jesus é, ele vai na limitação dele. Né? E aí nascem essas heresias aí. E por último que a gente colocou aqui de exemplo, mas não que seja só isso, a gente encontra várias percepções de Jesus aí atualmente, não necessariamente coisas antigas, mas de que a Bíblia ela é um livro mitológico, né? E Jesus ele é um símbolo de algo, de um significado, de um propósito, assim como, por exemplo, a mitologia grega. E aí, então, existiu essa corrente aí de que é tudo um grande símbolo.
Sim, o Jesus, ele, hoje em dia, academicamente falando, é impossível negar a existência de Jesus. Mas, ainda assim, há quem negue a existência de Jesus de forma concreta, de forma histórica, né? Apesar de inúmeros relatos de historiadores, como Flávio Josefo, e cartas entre pessoas como Pilatos, que eram governadores das províncias, ao Império, falando, olha, esses seguidores do Cristo que morreu lá na Galileia estão dizendo que ele ressuscitou, tal, cartas muito interessantes, falando da perseguição que os cristãos sofriam. Então, historicamente, é impossível negar a existência de Cristo, mas há quem negue. O que se tenta fazer muito hoje é encontrar um suposto Jesus histórico, justamente para, na visão humana, tentar tirar a mitologia em torno de Cristo e vamos encontrar o Jesus histórico. O que Jesus falou de verdade, o que ele não falou de verdade, o que é mito do judaísmo e do cristianismo. Então, hoje, há essa corrente dentro do secularismo tentando, supostamente, desmistificar Jesus. E a Bíblia é a Bíblia, você ou aceita como ela é, ou você não aceita. E não tem nenhum problema você não aceitar. Né? Não tem nenhum problema. Mas o que a gente vê hoje em dia é um monte de não cristão tentando ensinar cristão como ser cristão. Não faz nenhum sentido isso, sabe? Você pode não acreditar na Bíblia, você pode não acreditar em Deus, você pode achar que Jesus não existiu. E, honestamente, isso não nos incomoda no sentido de que a gente não fica bravo, não. A gente fica muito triste, mas a gente não quer o mal de ninguém porque a pessoa não crê em Jesus. A gente quer que a pessoa creia. Mas é um direito da pessoa não crer. Mas a pessoa querer diminuir a fé do outro, querer ensinar o outro como viver a sua fé, isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Mas é o que muitas vezes acontece. Eu não quero esse Jesus, mas deixa eu adequar a Bíblia aqui para o Jesus que eu quero. Você não entende como é Jesus. Não, deixa eu te explicar. Vou viver a minha espiritualidade aqui, né? Calma. É isso aí. E aí, a gente resolveu trazer um pouquinho do que foi falado nas últimas semanas, porque se a gente fala de um Redentor, é muito importante que a gente lembre o motivo, né? Porque isso chega muito no start, né? É salvação, salvação do quê? Redenção do quê? O que precisava ser salvo? Do que eu precisava ser salvo, sendo que eu sou bom? Né? Sendo que eu não faço nada de errado. Eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa filha, eu sou um bom marido. E você é salvo do quê? Né? E é bem legal a gente começar a começar essa conversa lembrando, né? De que o nosso estado inicial ali na criação era um lugar de intimidade, era um lugar de relacionamento, né, onde Deus passeava entre a sua criação e o diálogo era livre, era acessível e aconteceu o pecado, né? Veio a queda que nos separou de Deus, né? Criou um abismo entre nós, né? O ser humano continua existindo, mas agora a realidade é outra, as circunstâncias são outras, né? Então, existe essa separação entre o homem e Deus, e não só isso, mas separação entre a humanidade, né? Não tinha mais unidade. Chegou um momento ali que não houve mais unidade, né? O primeiro homicídio, logo depois da queda, é praticado entre irmãos, né? Exatamente. E logo, é direto, né? É a criação primeira de Deus, Adão e Eva, e logo em seguida, homicídio. Né? Não foi gerações que foram passando e se corrompendo, é logo ali. Eu acho muito legal, né? Eu acho que em Gênesis 4 ou 5, que já vai falar dos descendentes, filhos de Adão e Eva, né? E aí fala que Adão e Eva geraram filhos segundo a sua imagem. Então, se Deus tinha gerado Adão e Eva à sua imagem, Adão e Eva já geram filhos conforme a imagem deles, não mais conforme a imagem do Criador. Do pecado. Exatamente, porque a imagem deles já não é exatamente como a imagem de Deus, já é aquele espelho quebrado que a gente fala, né? Na teologia clássica, eles vão dizer que o homem é uma gloriosa ruína. Você olha, você vê, isso já foi um castelo, e um castelo muito lindo, mas está tudo caindo aos pedaços, uma torre pela metade, a porta quebrada, os muros todo cheio de mofo, cheio de trepadeira e tal. Então você fala, isso foi algo fantástico, mas não é mais, tem alguma coisa errada. É isso aí. Então, nesse momento de queda, né, nesse momento pós-queda, né, nenhum ser humano conseguia amar a Deus acima de todas as coisas. E a gente consegue ver isso no Antigo Testamento, né? O povo de Deus indo e voltando, caindo, levantando, sempre tendo questões internas muito parecidas, muito similares, né? Gerações caindo nas mesmas coisas, né? Com essa dificuldade de se relacionar com Deus. Nada novo debaixo do sol. Exatamente. Um relacionamento sempre condicional, né? Então, o Senhor me faz isso, então eu faço aquilo. Existia uma condicionalidade ali, porque essa natureza corrompida já não conseguia mais ter a essência do relacionamento íntimo com Deus, né? E essa escravidão às forças das trevas, a gente vê, né, o pós-queda
a criação muito refém do pecado, né? Muito vítima do pecado. Ela não consegue se soltar, ela não consegue se libertar. E ainda hoje, né? Não é que a gente consegue hoje não ser refém por nós mesmos, mas a gente precisa do Redentor. É aí que está o negócio, né? Aí que está o lance. Então, a gente também estava submetido ao pecado, às suas consequências e à morte espiritual. E não só morte espiritual, morte física, né? A nossa finitude, claro, ela é fruto do pecado, ela é fruto da Sim. queda. Nós não tínhamos essa característica de finitude, né? Então, é isso aí. E aí, considerando tudo isso, todas essas questões, tudo isso que a gente falou nas últimas semanas, então, que tipo de redentor precisamos para solucionar todos esses problemas? Que tipo de Jesus, Guilherme? Eu acho que é legal porque, na verdade, hoje em dia a espiritualidade está em moda, né? Ainda que alguns digam que o ateísmo está crescendo e tal, na verdade, o ateísmo cresce, mas a espiritualidade também cresce. Todo mundo se diz, de alguma forma, crente em algo. Todo mundo busca algum tipo de espiritualidade, algum tipo de conexão com o divino e na verdade, as estatísticas mundiais dizem que a espiritualidade está crescendo. Não é cristianismo, não é ateísmo, mas as pessoas estão em busca de algo mais. Porque houve um desencantamento com as soluções modernas, depois de 2 grandes guerras, depois de índices de suicídio e tal. Por mais que haja uma melhora social, de certa forma, as pessoas estão tendo mais acesso a bens, a coisas, a alimentos, mas intrinsecamente o ser humano sai quebrado, né, dentro do seu interior. Então a espiritualidade busca isso, busca transcender, busca encontrar um divino. E Jesus então está na moda. Todo mundo gosta de Jesus. Hoje em dia você não vai encontrar ninguém que fala, não, Jesus não... Mas o problema, eu acho, é que cada um quer encontrar um redentor para aqueles problemas que a pessoa está disposta a resolver. Então, todo mundo quer Jesus no seu time dentro dos aspectos que lhe interessam. Jesus, eu quero o meu Jesus revolucionário, eu quero o meu Jesus armamentista, ou eu quero o meu Jesus pacifista. Não, meu Jesus não crê assim, meu Jesus crê de outro jeito. Aí eu falo, não, mas olha o que Jesus fala sobre Jesus, ou seja, olha o que a Bíblia fala sobre Jesus. Não, mas eu não creio bem assim. Olha, então você está construindo um Jesus segundo a sua própria imagem, e não você está se deixando moldar pela imagem de Jesus, né? Então, todo mundo quer Jesus no seu time, mas na hora que Jesus fala, não, vamos por aqui, se você discorda, você fala, não, Jesus, então só um pouquinho, volta ali para o banco e deixa que eu comando o time. Não funciona. Quando a gente é confrontado pela imagem de Jesus, pelo que a Bíblia expõe para nós, ou a gente se molda ou a gente nega. A gente não tem outra escolha. A gente ficar tentando moldar Jesus não funciona, mas é o que as pessoas tentam fazer constantemente. É o que nós tentamos fazer, né? Quando nós somos confrontados, a nossa reação inicial certamente é, Deus, será que não dá para ser um pouquinho diferente de que Jesus é? Não dá. E é bem legal, porque lá em Ezequiel, quando ele fala do oleiro, o oleiro diz, por acaso o vaso de barro pode falar para o oleiro o que ele quer ser? Ou é o oleiro que determina como as coisas vão ser? E normalmente é isso, né? A gente tenta dizer o que as coisas têm que ser, só que nós não estamos nessa posição. Nossa posição aqui é de barro mesmo. Né? Então, não cabe a nós pegar e falar, não, Jesus é assim, ele vai ser assim, na minha vida ele vai ter esses atributos e assim assado, porque ele já está pronto. Né? Nós não temos que mudar e acrescentar em Jesus, né? Ele já está pronto. É isso aí. Tem uma frase bem legal aqui de Calvino, bem chique, né? Adoro referências. E ele diz assim, devemos precaver-nos para que, cedendo ao desejo de adequar Cristo às nossas próprias invenções, não o mudemos tanto que ele se torne dessemelhante de si próprio. Exatamente. Não nos é permitido inventar tudo ao sabor dos nossos gostos pessoais, senão que pertence exclusivamente a Deus instruir-nos segundo o modelo que já foi mostrado. Muito bom. Então, né, não cabe a nós esse lugar de adequar Cristo, né? O problema não é novo, né? 500 500 anos atrás. Calvino, né? Isso, já no agnosticismo, já no arianismo, exatamente, não é novo. Exatamente, é isso aí. Então, a gente incluiu aqui essa frase. Vou adoro. deixar todos os créditos para o Tavinho, ele que lembrou dessa história aqui, para fazer uma alusão, né? O livro de Nárnia em si, as Crônicas de Nárnia, ele é muito legal para explicar a história de Jesus de uma forma mais lúdica e acessível, né? Um primeiro encontro ali. E é bem legal que no filme o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, quando eles entram ali em Nárnia, eles estão passando por um período de frio, né? E tá todo mundo esperando o leão voltar para resolver os problemas que a rainha, a feiticeira lá, colocou vários problemas lá. E aí, quando o leão aparece, ele é um leão igual aos outros, tem vários leões ali, né? Então, é legal ver que no próprio filme mostra
que a solução ela veio como a forma de que eles já conheciam, né? Um leão no meio de vários leões, só que aquele leão ele é especial, né? Muito massa, é isso aí. Então a gente viu que a gente precisa de um redentor, e é um redentor agora que a gente vai ver que ele tem duas características: ele é humano e ao mesmo tempo divino. E a gente sempre pergunta no Start, mas ele é 25% homem e 75% Deus? Ou ele é 50-50? Qual que é a fração que encaixa, né? Na matemática? Ele é um tantão Deus e um pouquinho de gente. E a gente vê que... Um tantinho de gente? Um tanto de Deus? A gente vê que ele é tudo de tudo, né? Ele é 100% homem e 100% Deus. É essa loucura, esse mistério aí que chega nessa etapa da nossa fé, que é uma escolha, né? Eu acredito ou eu escolho não acreditar. E aqui, por que ele precisa ser completamente humano, né? E aí, quando a gente fala de completamente humano, a gente precisa lembrar das características de Jesus, né? Jesus nasceu, ele não brotou. Não brotou. Não nasceu do ovo. Lá na casa, Maria entrou em casa e tinha um menino. Jesus veio parar aqui. Interessante, né? Um anjo trazer uma criança do céu. Isso, vai vir Jesus e aí o anjo entrega. Não, ele nasceu, teve um parto. Cegonha, daí nasceu o mito da cegonha. Isso, foi certo, daí, certo certamente. Que foi aqui, certo que foi certamente. Aqui. E Jesus, ele veio de uma gestação, gente. Uma gestação, 9 meses foram completos ali. Pensa, Maria enjoada, Maria nervosa, Maria, né, no puerpério. A gente não para pensar nesse aspecto humano, né, de Jesus, que veio 100% homem. Então, não só isso, né, mas quando Jesus está lá, em torno de seus 12 anos, falando com o pessoal lá do templo, Maria fica brava, ela dá bronca em Jesus. Jesus foi uma criança que levou bronca, que deixou os pais preocupados, né, passou por todas as etapas. E aí, depois, ele tem a história de quando Lázaro morre, Jesus chora. Quando Jesus é tentado, ele sente fome, né? Quando ele encontra a mulher no poço, ele está cansado. Então, ele viveu e experimentou coisas que a gente experimenta diariamente o tempo todo, né? E por quê? Por que isso, né? Então, a gente colocou aqui alguns tópicos, né, que nos levam a entender o porquê dessa natureza humana em Jesus. Porque, primeiro, Jesus foi uma referência de humanidade, né? Então, a gente às vezes fala que é muito difícil, a vida é muito difícil, a vida é muito dura. E nesse sentido, Jesus veio para mostrar que é possível, né? Que ele conseguiu vencer todas as coisas. Ele viveu aí seus 33 anos, se submeteu a todas as coisas, as mesmas coisas que nós nos submetemos, só que ele não falhou. Essa é a graça, literalmente graça com G maiúsculo de Jesus. Ele se torna uma referência de humanidade, né, para nós. E a gente colocou ali vários textos de referência, que se a gente for ler todos eles, a gente fica aqui umas 3 horas tranquilamente, até porque a gente gosta de falar. Então, né, vai me interrompendo, não, querido? Beleza. Tranquilo. Então tá. Manda ver. Jesus veio para cumprir o mandado de Deus, para dominar a criação, né? Então, esse foi um mandamento de Deus lá no início, né? Sim. De domínio sobre as coisas todas, né? Adão era o tipo conhecido, né? De homem. Então, a Bíblia faz esse jogo aí de o primeiro homem, né? E o segundo homem, ou o modelo que era tido de humanidade, que era Adão, que falhou no cumprimento das ordens que Deus lhe deu. E aí o segundo Adão, não. Segundo Adão, ou seja, um homem, justamente porque um homem falhou, um outro homem veio para mostrar que era possível não falhar, que era ter sucesso na missão, né? E aí a gente vai entrar depois na segunda parte, né? Por que ele teve sucesso. Mas esse tipo, representando a humanidade, o primeiro homem e o segundo homem, é absolutamente necessário, né? Por isso que ele precisa ser completamente humano. Exatamente. E a questão da humanidade, eu acho muito legal comentar o que tu comentou, de poder imaginar Jesus como ser humano. Eu acho que isso a série The Chosen consegue fazer bem legal, porque a Bíblia, ele é um livro dos extraordinários. Histórias ordinárias são legais, elas fazem parte do enredo, mas o extraordinário é o que chama atenção. Então a Bíblia destaca os pontos extraordinários.
Mas Jesus foi um homem comum, né? A Bíblia fala lá em Isaías que nele não tinha nenhuma beleza, nada que nos atraísse. Ou seja, dentro de uma multidão, Jesus era só mais um. Jesus não era um cara lindo de cabelos compridos, viu? Loiro de olhos azuis. Ele era alto, né? Provavelmente tinha um cabelo comprido. Não, na verdade não. Mas não era esse gato. Eu acho que a estatura média dos palestinos naquela época deveria ser bem baixa, né? Dadas as condições de saúde, né? E tudo mais, de alimentação. Sim. Certamente eles não tinham 3 refeições ao dia. Então, eles não eram tão desenvolvidos como hoje numa sociedade moderna. Sim. Então, eles eram até baixos para os padrões de hoje. Eles tinham 1,60 ou menos. Para um homem, isso é abaixo da média, né? Então, e eu acho legal, eu lembro sempre muito do filme de Noé, aquele filme hollywoodiano, que tem muita coisa que, óbvio, não está na Bíblia, mas a parte que Noé entra na arca e que as pessoas começam a bater do lado de fora da arca, isso a Bíblia não descreve, mas é óbvio que isso aconteceu. A arca foi fechada por Deus e as pessoas estão do lado de fora e elas não têm para onde correr. E elas talvez tenham tentado se agarrar na arca e são parentes, são vizinhos, são amigos de Noé que estão do lado de fora e ele não pode abrir a arca, porque Deus tem um propósito. Jesus, ele nasceu, eu costumo dizer assim, ele foi carregado no colo, amamentado, ele fez cocô e ele fez xixi nas calças. Ele precisou ser trocado, ele precisou ser limpo, ele precisou ser cuidado. A Bíblia fala que ele cresceu em sabedoria e em estatura. Então, talvez, na sua humanidade, na sua inconsciência como bebê, né, até a fase da consciência, talvez Jesus tenha tentado botar o dedo na tomada. Óbvio, não tinha tomada, mas algum outro dispositivo não elétrico. Mas, sei lá, ele quis pegar uma faca, ele quis pegar alguma coisa, ele quis botar a mão no fogo. E Maria teve que... Não, Jesus, isso aqui, tal. E era o próprio Deus. Cara, que louco isso, né? Isso é muito louco. Pensar na humanidade de Jesus, na encarnação de Jesus, é algo que pira a gente. E o quanto isso nos aproxima, né? Porque daí a gente sabe que a gente não se relaciona com um cara distante, que é só o grande todo-poderoso e que está lá em cima e nós estamos aqui. Né? A gente se relaciona com alguém que nos conhece, que conhece nossas dores, conhece nossas dificuldades, conhece nossos anseios. Né? E isso torna o relacionamento com Deus muito mais fácil, né? Quando eu sei que a pessoa com quem eu me relaciono me conhece, né? Conhece o que eu sinto, conhece o que eu passo. E isso é bem mais legal se relacionar com alguém assim. Claro. Né? Bem mais fácil. Então, Jesus veio para... Essa necessidade, essa natureza humana de Jesus também foi para representar a humanidade diante de Deus. Porque aí Jesus ele passa a ser esse mediador entre o nosso relacionamento, né? Entre Deus e nós. Então... para que nós fôssemos salvos enquanto humanidade, necessário que Jesus assumisse a humanidade, essa natureza humana, né, de nos substituir no sacrifício. Né? Porque se a gente pensa em salário do pecado é a morte, né, é a condenação, quando Jesus toma o nosso lugar, ele nos substitui. E o pecado veio sobre o homem. Então, Jesus não podia nos substituir sendo Deus. Porque o pecado não compactua com Deus. Eu acho que a palavra mediador ali é bem interessante, porque o mediador, hoje, a gente pode dizer que o advogado ele é um mediador. Né? Até na mediação, né? No âmbito jurídico, o advogado tem esse papel também. Ele, em certos aspectos, ele pode homologar acordos. Homologar não, ele pode fazer o acordo, o juiz homologa o acordo, mas o advogado é quem faz essa intermediação. E Deus sempre trabalhou assim. No Antigo Testamento, foi Abraão, foi Moisés, foram reis, foram sacerdotes, que Deus escolhia para serem representantes e fazer essa conexão com o povo ali. Mas eram homens imperfeitos, né? Todos eles. Abraão, mentiroso. Moisés foi um cara que irou-se e matou. Davi, um adúltero. Todos eles. O próprio sumo sacerdote, ele tinha todo um ritual de purificação para então se apresentar diante de Deus e oferecer a oferta pelo povo. Então, essa questão do mediador sempre foi necessário por causa do pecado. Porque Deus não pode se contaminar com o pecado, né? Ele não pode ter relação com o pecado, porque ele é santo, ele não tolera também o pecado. Agora, Jesus, ele é o perfeito mediador, porque ele não teve pecados. Então, por isso que o Maurício... Eu lembro do Maurício falar isso já algumas vezes, né? Por isso que hoje a gente pode se achegar a Deus com tranquilidade. Aqueles que creem em Jesus têm um mediador que nos permite o acesso, né? E o próprio Espírito Santo vem habitar em nós por causa disso. Então, nós temos esse livre acesso a Deus. Nós não precisamos de mediadores para nos conectarmos com Deus, exceto Jesus, o próprio, né? Então, isso é muito legal hoje. E a gente vê hoje, no dito cristianismo, pessoas querendo se colocar como mediadores,
eu diria que são falsos pastores, falsos líderes que oprimem, escravizam as pessoas e se colocam como intermediadores entre o povo e Deus, e não existe isso, sabe? Não existe isso. Todos nós que nos achegamos a Cristo, temos Ele como nosso mediador. E a Bíblia fala que Jesus é um advogado que está junto ao Pai, né? Então, a Bíblia, os termos que ela usa não é à toa, né? Faz todo sentido. Então, Cristo intercede por nós junto ao Pai. Olha, a conta que a Sabrina devia, a conta que o Gui devia, a conta que você devia, está paga. Está paga aqui, ó. Eu sou o advogado deles, eu estou dizendo que está paga, e Jesus fala, eu sei, meu filho, está pago, você pagou. Então, Deus fala, né? Eu sei, meu filho, você pagou, está pago. Então, Jesus, ele faz essa intermediação por nós, ele é o nosso mediador. É isso aí. Então, como homem, né, com essa natureza humana, Jesus estava debaixo da lei a fim de cumpri-la. Ele não veio para matar a lei, né? Isso é muito interessante, né? É uma distorção bíblica que sempre existiu, né? É de que Jesus ele veio contra a lei, veio para mudar. Os próprios fariseus achavam isso, né? E Jesus, Sim. Não, gente, eu vim para cumprir mesmo, porque eu vim para mostrar para vocês que é possível, que eu sou o perfeito, né? Então, Jesus não veio gerar confusão, ele não veio gerar rebelião, por mais que talvez ele tenha criado algumas confusões ali entre o povo, onde ele passava, quem não entendia, né? Claro. Com ele, mas não foi o propósito, né? Isso é só uma consequência do confronto, porque a palavra de Deus confronta. Ele já confrontava lá com Jesus, né? E a palavra de Deus segue nos confrontando. E aí, né? Para simpatizar com os seus, né? Para compreender a nossa corrida, né? Que Paulo fala, né? Combati o bom combate, completei a carreira. É uma corrida mesmo, e Jesus conhece essa corrida. Ele nos acompanha, nos direciona e faz com que tenha propósito, né? Vou ler o versículo, talvez, de Hebreus ali 4, eu acho que para fechar, né? Hebreus 4, 15 e 16, vou ler até o 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? Conservemos firme a nossa confissão, ou seja, você pode acreditar, você pode ter fé. Jesus é esse mediador, você pode ter confiança nessa palavra. Porque não temos, aí o versículo 15, sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí vem o convite, 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. É isso aí. Cara, é muito lindo bom, isso. né? É muito lindo, é muito legal. É isso aí. E agora, natureza divina de Deus, né? A gente falou da natureza humana, ele é 100%, foi 100% homem, hoje ele não é mais, né? Foi 100% homem. Eu arriscaria dizer que sim. E, aliás, eu afirmo que sim, mas com o corpo glorificado. Nós não sabemos como é isso. Nós não sabemos como era Adão e Eva na sua humanidade, mas nós sabemos que o pecado ele deformou a nossa humanidade, né? Eu gosto muito da história de Sansão, quando Sansão está com Dalila, e aí Dalila fala, conta-me o teu segredo, conta-me o teu segredo. E aí ele inventa e Dalila corta o cabelo dele. E aí, corta o cabelo dele, não, desculpa. Ela faz o que Sansão amarra, faz as tranças. E aí, ela chama os midianitas, os filisteus. Ela faz isso acho que 3 vezes. Ele não percebeu que ela estava querendo enganar ele de fato e pegar ele. E aí, até que final, ele conta. Tipo assim, ele é muito burro. Sim, o pecado emburrece. Ele estava cego por Dalila. Então, o pecado emburrece. Então, são não sei quantos milhares de anos de pecado. Então, certamente, nós somos muito mais burros do que os nossos antepassados, porque nós temos vivido cada vez mais no meio do pecado, né? Então, assim, a nossa natureza, em todos os aspectos, a teologia clássica vai dizer que nós somos totalmente depravados. Isso não significa que nós somos tão mal quanto nós podemos ser, mas que, na verdade, o aspecto da depravação total que a teologia fala é que em todas as áreas da nossa vida, ou seja, temos todas as nossas áreas contaminadas e manchadas pelo pecado. Mas Adão não era assim, Eva não era assim e Jesus não é assim na sua ressurreição, né? Na sua encarnação, ele sofria as consequências do pecado na sua humanidade, ficar cansado, com fome, com sede, se sentir tentado e tal. Não como nós, mas no seu corpo glorificado é uma humanidade diferente, é uma humanidade perfeita. Então, sim, Jesus ele tem um corpo humano, mas tal qual nós teremos quando nós nos encontrarmos com Deus. Nesse sentido. Não esse corpo humano corrompido. Não esse corpo humano corrompido. Faz sentido. Muito bom. É isso aí. Então, falando do aspecto divino de Deus,
a gente falou que ele veio para cumprir a lei, mas sendo homem em humanidade apenas, não dá para cumprir a lei. E aí que entra o 100% Deus, porque ele veio para cumprir a lei e ele cumpriu com perfeição. Não há um que se possa falar que que Jesus se desviou e pecou, não há. Né? Então, há o cumprimento da lei perfeita. Tu quer ler aí? Eu vou ler. Romanos 7, do versículo 14 ao 25. Romanos 7, do 14 ao 25. Vamos lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, Paulo falando, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, nesse corpo caído, outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí vem o ponto que somente Deus pode fazer isso. Então, por isso que Jesus precisava ser Deus. Exatamente. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, de maneira que de mim mesmo sou escravo, com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Então, Jesus, enquanto 100% homem, veio para cumprir a lei, mas porque a natureza humana é corrompida pela queda, está afastada de Deus, ela quer fazer o bem, mas ela não faz, e aí ele precisa de Deus, que é o próprio Deus, e é o próprio Deus que vem, né? Jesus ali. Por isso que ele precisava ter as duas naturezas, exatamente, né? exatamente. E por isso que ele não pode ser nascido de uma fecundação natural, somente entre um homem e uma mulher, mas de algo sobrenatural, onde Deus fala ali através do anjo Gabriel, que Deus iria fecundar no ventre de Maria, pela ação do Espírito Santo, um ser. Então, ele tem as duas naturezas. Ele tem a natureza humana de Maria e tem a natureza divina do Pai, do Espírito. Muito bom, é isso aí. Então, é através dessa natureza divina, desse atributo de ser Deus enquanto homem, que ele revela Deus e a sua salvação. Porque a gente só pode conhecer a Deus, e aqui o conhecer não é de ouvir falar, né? O conhecer intimamente a Deus, voltar a se relacionar com Deus através de Jesus. E assim receber a salvação, a redenção dos nossos pecados. Então, isso não poderia ser feito por um homem, isso precisava ser feito por Deus. Somente Deus poderia nos possibilitar isso. Tu vai ler? Vou ler o primeiro versículo ali, para a gente não se estender. Mateus depois. 11:27. 11:27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, você olha para Jesus, olha para o Filho e você pode enxergar o Pai. Porque eles são um, né? Como é que você vai dizer que Jesus, sendo só humano, é um com Deus? Somente sendo também Deus, né? Então, é muito bonito isso, muito legal. E quando Jesus falava essas coisas, os fariseus e algumas pessoas da época achavam que ele estava blasfemando, né? Porque como você pode se igualar a Deus? Realmente é um absurdo se não fosse da boca de Jesus. É verdade, é isso aí. Então, para derrotar a sua natureza divina, né, é o que faz com que seja possível derrotar as forças das trevas de forma definitiva. E aqui, né, no sentido de vencer a morte. Né? A gente estava conversando antes do devocional, né, sobre o devocional, de que enquanto homem, Jesus vem e morre no nosso lugar. Ele nos substitui na morte. Mas por ser Deus, ele não é uma vítima da morte. Ele não é refém. Ele vence a morte. Ele mostra que é possível vencer a morte. E é por isso que nós temos essa esperança de vida eterna, porque a gente sabe que a gente não carrega mais a condenação do salário da morte. A gente tem a vida. E também não somos mais escravos do pecado. Não somos Temos mais o escravos. Espírito Santo agora. E é o texto de Paulo. Eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Mas se eu faço o bem, não é por mim. Justamente porque não somos mais reféns. Né? Por mais que a gente tenha essa luta interior aí, ela já foi vencida. Né? Eu separei o último versículo, João 14:30, que diz assim:
já não falarei muito com vocês. Jesus já está meio que se despedindo dos discípulos, dizendo, olha, daqui a pouco eu tô indo, tá? Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele não tem poder sobre mim. Ou seja, ele está vindo, ele vai causar um estrago, mas sobre mim ele não tem poder. Aí ele continua. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Ou seja, eu estou me entregando. Não é Satanás que está causando a minha morte, sou eu que estou me entregando voluntariamente, porque eu faço o que o Pai ordena, né? Então, essa conexão dele, e ele não foi refém de Satanás em nenhum momento, porque Satanás não pode ter nenhum poder, né? A gente tem que sair desse maniqueísmo entre duas forças equivalentes, duelando, como se Jesus, Deus, o Espírito Santo estivesse fazendo um esforço tremendo para poder vencer Satanás e quase que eles perdem. Foi por pouco, sabe? E não é. A Bíblia fala que no final, quando efetivamente Deus for acabar com toda a maldade no mundo, Jesus vai fazer isso com um sopro, né? Então, assim, não há equivalência de forças, não há comparação, né? Mas tudo tem um propósito. Então, Jesus se submeteu a isso como se Satanás fosse vencer ou tal. Não, eu estou me entregando porque tem um propósito nisso tudo. Então, ele derrota, ele não tem, ele derrota as forças das trevas. É bem legal essa percepção, porque para quem ainda não conhece Jesus, não tem um relacionamento, está conhecendo, vai lá, assiste a Paixão de Cristo e fica com pena, como se Jesus tivesse sido uma vítima da morte. Olha, tadinho, né? Poxa vida, podia ter evitado. E não, Jesus se entregou mesmo, ele que optou por isso, por amor a nós. Era um amor tão absurdo que ele escolheu se submeter a isso, né? Ele escolheu morrer por nós de tanto que ele nos ama, né? E sim, é um absurdo. O amor de Deus por nós é um absurdo. Então, é só pela sua divindade que ele suporta o peso da culpa do pecado, justamente porque o salário do pecado é a morte, só sendo Deus para não usufruir do salário. Sim, né? sim. Só sendo Deus. Eu acho que a conta é a seguinte. Jesus, ele não tinha dívida com Deus, diferente de nós, que nós temos uma dívida com Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, o salário é o pagamento justo, a retribuição justa por algo que você fez. Então, a retribuição justa pelo pecado é a morte, e aqui não só a morte física, mas principalmente a morte espiritual, morte eterna. A morte espiritual nós já experimentamos sem Cristo, e a morte eterna experimentaremos caso morramos sem Cristo, né? Então, o que acontece é que nós não temos crédito com Deus, mas Jesus não só está zerado, como ele tem crédito, ele tem a mais para distribuir. Isso tem a ver com a eternidade dele. Uma dívida eterna só pode ser pago por alguém eterno. Então, assim, Jesus tem crédito sobrando. Então, ele pode dar crédito para quem ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser. Ele tem crédito para todo mundo, né? Se todo mundo quiser, se todo mundo receber. Então, isso é muito legal. Somente um ser eterno pode pagar uma dívida eterna. Por isso, a necessidade lógica... Deus é um ser lógico, as coisas da Bíblia têm lógica. A gente aceita pela fé muitas delas, mas não é que elas não têm sentido. Elas têm uma lógica. Ou seja, nós cremos que Jesus é Deus. Mas ele precisa ser Deus, logicamente, porque a nossa dívida é eterna. Então, somente um ser eterno pode pagar essa dívida. Faz sentido, não é algo sem sentido. Né? Muito bom, muito bom. Que é basicamente isso aqui, né? Que não tem como um ser humano fazer isso acontecer, criar esse caminho de volta para Deus. O ser humano não é capaz, o ser humano já está corrompido na sua natureza, e como Deus não compactou com o pecado, o ser humano não poderia fazer isso. Né? Ele precisava de um redentor, né? E ser o sacrifício perfeito e definitivo contra o pecado. Né? E definitivo é uma boa palavra, porque não precisa de mais nada. Né? Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso de outro sacrifício, eu não preciso fazer... Jesus foi perfeito, ele foi o sacrifício perfeito que morreu por nós. Ele foi o nosso redentor da nossa natureza pecaminosa, e ele nos dá o acesso a Deus, e ele nos dá a esperança e a certeza da vida eterna. Não é a salvação para o hoje. Hoje você salva e eu vou parar de pecar hoje. Não necessariamente. Não, né? Os problemas. No mundo tereis aflições, mas não tem de bom ânimo, eu já venci todas elas. Jesus já estava matando a charada ali, né? Muito antes dele morrer. Então, eu tenho certeza de que essa característica de sacrifício definitivo é uma virada de chave na nossa caminhada com Deus, é quando a gente entende que a gente não precisa de mais nada. Né? E a gente cantou isso ontem, né? Nada mais importa, só quero a ti, porque a gente só precisa de Jesus. Né? Então, muito bom. É isso aí.
E aí a gente termina com mais uma frase de Calvino. Grande Fica aí Calvino. a dica, né? Visto então que Deus, por si só, não poderia provar a morte e que o homem, por si só, não poderia vencê-la, ele, Deus, tomou sobre si a natureza humana em união com a natureza divina para que se sujeitasse à fraqueza a uma morte expiatória e que pudesse, pelo poder da natureza divina, entrar em luta com a morte e ganhar para nós a vitória sobre ela. Muito bom, né? Muito bom. Quem ele é. Muito massa. Que legal. É isso aí. Eu acho que a sacada é aquilo que eu falei. A Bíblia, Deus, a teologia, ela é lógica. Deus não pode morrer. Como é que a gente vai fazer isso? Deus tem que virar homem. Mas, ao mesmo tempo, só o homem não serviria, porque o homem morreria nem por si mesmo, ele só estaria recebendo. Então, o homem-Deus, o Deus-homem, é esse, que é Jesus, 100% Deus, 100% homem, ele pode cumprir a promessa. Ele pode ser aquele redentor que a gente precisava, que a gente estava se perguntando no início, né? Então, é muito bom, muito bom. E eu lembrei do versículo de Filipenses 2,5, que é o conceito, o versículo clássico que vai dizer a teologia vai chamar de união hipostática entre o divino e o humano em Cristo, que é Filipenses 2,5, que diz assim: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse é o versículo-chave para esse conceito de Deus se tornar homem. Não é que ele deixou de ser Deus, aqui fala esvaziando-se, mas quando a gente, claro, um versículo isolado não ajuda a gente a entender o todo, mas quando a gente olha para todas as referências bíblicas, esse conceito de esvaziar é como se Jesus tivesse omitido, como se ele tivesse escondido alguns dos atributos divinos, porque a gente viu no domingo passado até, né? A glória de Deus não pode ser contemplada humanamente falando, né? Moisés viu uma fração da glória de Deus e enfim, uma loucura isso. Mas Jesus, sendo Deus, ele não poderia vir na Terra como Deus, né? Isso nos destruiria, não seria nossa humanidade não suportaria isso. Então ele esconde, ele omite, ele não perde, mas ele omite alguns atributos. Por exemplo, Jesus não era onipresente, né? Tá aí um atributo que claramente Jesus omitiu durante a sua humanidade. Ele não fez questão de usar. Então ele fez isso, ele omitiu seus atributos divinos para poder se encarnar como um homem e sim, se encarnar, né, como a gente leu. Chorou, sofreu, teve fome, sentiu angústia. Ele fala, eu estou angustiado e angustiado até a morte quando ele está no Getsemane. Pô, como é que assim, está angustiado, né? Jesus queimava a pele de ficar andando no sol, não tinha protetor solar, tomava torrão, né? Então, muito louco isso. É muito legal. É lindo demais. É lindo demais ver que a Bíblia ela é um livro muito inteligente, porque Deus é muito inteligente. Não faz nada por acaso, não é algo sem sentido. Quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você estuda Deus, quanto mais você aprende teologia, mais você fica encantado e apaixonado por esse Deus. E o legal é que a gente vai ter a eternidade toda para poder descobrir Deus e não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Entender também, né, que a gente estuda, a gente fala, a gente traz, mas existe uma porção de Deus que está reservada para a vida eterna. Com certeza. E que não cabe agora, né? Então, essa é a beleza da fé, né? E que ela nos puxa, ela nos confronta a viver tudo isso, mas vale, sempre vale a pena, né? Vai valer a pena. Com certeza, então, é lindo. É isso aí. Vamos orar? Vamos orar. Gente, obrigado por estarem com a gente. E, cara, é tudo sobre Jesus. Amém. É sobre o Deus homem. É sobre Ele. Pai, queremos te agradecer. Obrigado, Filho, por o Senhor ter vindo aqui na Terra, assumindo essa nossa forma. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós, Deus. Muito obrigado por esse plano eterno da Trindade. Espírito, muito obrigado por revelar o Filho para nós, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, pela maneira como o Senhor nos encontrou e nos tocou e nos mostrou a cruz, Deus. E a cruz é encantadora, Deus. A cruz é loucura para os homens, mas é sabedoria para aqueles que enxergam, que têm os olhos abertos por Ti, Deus. E muito obrigado pela beleza da cruz, Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós somos gratos, Deus. E é no nome do Teu Filho que nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Amém. Valeu. É isso aí. Temos uma pergunta. Tem uma pergunta. Nem me liguei nas perguntas, meu.
Tô viajando aqui. Nunca fiz, hein? Eu tenho essa desculpa. Eu sou a segunda vez que estou de host, me perdoem. Obrigado. Ainda bem que a voz na consciência, Tavinho, tá aqui. Tá aqui no ponto. Tá aqui, ó. Uma pergunta, qual que é a pergunta? Alguém, eu não tô aberto. Tá aqui? Tavinho, Eu falo. por favor, Tavinho. Como podemos explicar para alguém qual a diferença entre espiritualidade e seguir a Cristo verdadeiramente? Repete a pergunta. Legal. Como podemos explicar para alguém a diferença entre espiritualidade e seguir a Cristo de forma prática, né? Olha, é uma boa pergunta. Eu preciso de alguns segundos, pelo menos, para pensar. Mas eu acho que as diferenças são práticas, né? São práticas. A espiritualidade, de forma vaga, é aquilo que a gente comentou de se conectar com o divino. E para isso tem várias propostas. A espiritualidade, ela não é dissociada da matéria, como os gnósticos diziam. Então, eu expresso a minha espiritualidade através do meu corpo, da minha matéria, do meu raciocínio, dos meus pensamentos, das abstrações, dos raciocínios que eu faço, através dos rituais. Toda religião tem rituais, né? Então, assim, eu expresso a minha espiritualidade através, de forma prática, através da minha matéria. E o cristianismo tem propostas práticas para isso, né? Você crê num objeto. Qual é o objeto que você crê? Você crê numa meditação, você crê num autoflagelo, você crê em uma pessoa. Não, eu creio em uma pessoa. Qual pessoa? É prático. Qual pessoa que você crê? Não, eu creio no Alá. Ok? Eu creio na meditação transcendental proposta pelas filosofias orientais. Ok. Ou eu creio no Filho de Deus que o cristianismo propõe. Não tem muito como fugir, não tem uma diferença abstrata. A diferença, ela se materializa nas práticas. Então, eu creio em algo, eu pratico aquilo que o cristianismo fala. Então, é concreto, de certa forma, né? Essa abstração eu trago para a minha vida de forma prática. Essa é a diferença. Eu acho que é muito legal também a gente pensar que hoje, igual ele falou, né, a espiritualidade está na moda, então a gente tem pessoas buscando a espiritualidade de várias formas, meditação, acende vela, escuta música, acende incenso, tururu, tarará. Mas eu vejo que a espiritualidade ela está muito ligada a mim e a minha evolução espiritual. Sim. Enquanto seguir a Cristo está muito mais relacionado à comunhão. Mesa. Boa. Partir boa. o pão. Crescimento. Prático. Geração. Isso é prático. Prático. Isso é prático. Então, para o reino de Deus, para o cristianismo, não é sobre a minha evolução espiritual. É sobre... Apenas. Apenas. Porque sim. Sim. Não é, mas não é sobre essa busca e deixa eu melhorar, Uhum. É muito mais sobre o que eu faço quando eu encontro Jesus. Eu compartilho. Que é como nasceu a igreja, né? As pessoas têm um encontro com o Espírito Santo. Sim. Espiritualidade, né? Transcendência. Sim. E depois, qual é a parte prática? Mesa. Sim. Ide. Então, eu acho que talvez isso fique mais fácil de você explicar para alguém que não conhece a Cristo, mas que tem uma busca pelo espiritual. Complemente a busca pelo espiritual. Eu acho que... Não fique só dentro do teu quarto. Vai conviver em comunhão. Vai conhecer pessoas, né? Mas eu acho que mesmo nas espiritualidades que propõem coisas práticas, o que eu quis dizer que é algo lógico, que a gente pode ver uma distinção, né, no que a gente crê. Mas entrando nessa parte prática com o próximo, existem espiritualidades que propõem bondade aos outros. Sim, mas caridade, o né? fim da bondade é uma evolução própria, né? Então eu faço bondade, eu faço caridade, eu faço boas obras para evoluir, transcender e numa próxima vida, já no plano seguinte, eu poder ter... É diferente. O cristianismo entende que eu faço a bondade porque alguém me amou primeiro e eu preciso amar as pessoas, independente da minha evolução ou não. É uma consequência, na verdade. A conta é oposta, né? Eu não faço boas obras para que eu alcance um ponto X da minha espiritualidade. É porque eu vivo com Cristo, porque eu fui alcançado, eu fui amado, eu entendi a cruz. Não tem como eu não ter boas obras. Né? E a gente vai falar sobre boas obras em algum momento desse devocional aí nas próximos meses. Vai chegar esse momento. Mas eu acho que é bem esse ponto-chave, né? Da inversão das prioridades. Quando eu busco só a minha espiritualidade e quando eu sigo a Cristo. Esse ponto foi legal. Né? Eu acho que a espiritualidade contemporânea ela é centrada no eu. A espiritualidade cristã e até de algumas religiões clássicas, ela busca algo externo ao ser humano. E aí sim, você tem que optar.
esse algo externo é o Deus muçulmano, os deuses indianos, é o Deus hebreu, no sentido sem Cristo, né? Ou é o Deus hebreu revelado pelo Filho e pelo Espírito também. E é isso que eu quis dizer com prático, né? Você tem que ser objetivo, né? Sim. Mas essa distinção do eu acho que é muito boa, muito boa, muito boa. É isso aí. Muito legal. Tem mais? Não? Gostei. Pô, façam perguntas, é muito legal. A gente tem que se esforçar aqui para fazer as conexões, é muito legal. Verdade. Muito bom. É isso aí. Não temos mais Passamos do pergunta. nosso tempo um Ok, pouco. não temos perguntas. 9 horas. 9 horas. Mas começou atrasado, né? Fechou. É isso isso, aí. gente. Gente. Obrigadão aí. Boa semana. Estudem a Bíblia. Deus abençoe. Boa Até semana que vem. Tchau.